Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo ao canal do IAG. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a nosso respeito, o que fazemos, o que somos, temos aqui no canal um vídeo institucional. Eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, deixe os comentários também, pedidos, agradecimentos. Para nós é uma alegria comentarmos, termos essa interação com vocês. Caso não seja inscrito no canal, se inscreve também, ative as notificações. E se você estiver assistindo pelo canal de televisão 777 Rede Advir, eu peço que você acesse aqui o canal do YouTube. E se você estiver aqui pelo YouTube, acesse lá a televisão, canal 777. Estamos nessa parceria para pregarmos as 3 mensagens angélicas e prepararmos um povo para a breve vinda do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma alegria estarmos aqui. Quero cumprimentar Mozo Coutinho, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado aí pela sua presença e participação. Amém. Eu agradeço também a Deus e pastor também por nós podermos estar sempre compartilhando esse momento que para nós sempre é de grande crescimento, né, pastor? Eu acho que para nós aqui Sim, é verdade. nos ajuda muito, nós desenvolvemos muito, aprendemos mais, desenvolvemos conhecimento maior acerca da palavra de Deus, compartilhando com os irmãos. E que essa seja a mesma realidade para vocês, é o que nós esperamos. Amém, louvado seja Deus. E certamente vocês têm nos apoiado através da participação de vocês, dos comentários, das orações, mas há uma outra forma também de apoiar este trabalho que aqui realizamos, sendo um membro do canal. Vai aparecer aqui a forma, o valor para você ser membro do canal. Você terá acesso a materiais, vídeos exclusivos que aqui postamos. Realizamos periodicamente congressos presenciais aqui no IAG, você pode se programar para vir num deles. Teremos um agora mais para o final do ano, no mês de dezembro. O passado, agora no mês de julho, foi um lindo congresso, trabalhando sobre as profecias, e trabalharemos no final do ano a temática a respeito da última geração. Uma temática tão importante para trabalharmos nesta última geração. Nós assim cremos que estamos tão perto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também apresentado este material chamado Felicidade Plena. Estamos fazendo uma campanha, né? Tem o Folhas de Outono, em que você apoia com recurso, revertemos em livros, e temos obreiros, missionários, apoiadores espalhados pelo Brasil para distribuírem essa literatura. Se chama Folhas de Outono, este projeto. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar, mas você também pode comprar diretamente este material para distribuir para os seus familiares, vizinhos, pessoas aí da cidade, cidades sem presença adventista. É um valor um tanto quanto simbólico de um material tão importante que certamente cooperará na preparação de um povo para a breve vinda do Senhor. E falando sobre a vinda do Senhor, Moses, a temática da lição de número 8 é a respeito do poder da ressurreição de Cristo. Falaremos que a partir do momento que Cristo foi não apenas vitorioso na morte, mas na ressurreição, esta é a certeza também de que temos a respeito da ressurreição dos justos por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, como de costume, iniciar com uma oração. Peço que o Mozo Coutinho nos dirija em oração neste momento. Sendo possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Grande e maravilhoso Senhor que está nos céus, nós agradecemos a Ti por todos os dons que o Senhor nos deu, como já estudamos até aqui, pelos dons espirituais, pelo dom de Seu Filho e pelo dom que através dele também recebemos da ressurreição. Amém. Nós pedimos que nos ajude a compreender mais este tema tão maravilhoso neste dia e que também esteja tocando os corações de nossos irmãos que assistem, também tocando-lhes suas vidas, emocional, financeira, espiritual, em todos os aspectos onde haja necessidade de restauração, pedimos que o Senhor esteja trabalhando. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Estamos estudando, como você sabe também, as 2 epístolas do apóstolo Paulo. Até então estamos em 1 Coríntios, provavelmente na próxima semana já entraremos em 2 Coríntios. Estamos falando neste contexto dessa semana a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, quanto isso é importante para a nossa fé, para a esperança, para a certeza que temos da salvação em Cristo. Trabalharemos esta temática na lição de número 8. Então estamos falando dessas 2 poderosas epístolas do apóstolo Paulo. Já estudamos muito temas maravilhosos e vem mais um tema agora esta semana, certamente maravilhoso, que é a respeito do poder da ressurreição de Cristo, lição de número 8. Vamos ler aqui o verso para memorizar, 1 Coríntios,
capítulo 15, versos 14 e 17, que diz: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, o quão importante é crermos que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Essa não é uma história inventada, essa não é uma crendice, é um fato histórico consumado que nos dá a certeza da fé que temos, da pregação que pregamos, da certeza também dos pecados que foram perdoados a partir do momento do arrependimento, da confissão, é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Vamos analisar aqui um pouquinho a imagem desta semana. Nós temos aí um globo, uma pessoa com megafone, e ela está dando uma mensagem a todo mundo, né? Que mensagem é essa? Vamos comentar um pouco da imagem. Sim, a mensagem, ela contém, nós vemos a pessoa dando a mensagem, ela contém 2 itens principais, que nos apontam para 2 realidades. Um é a morte de Cristo, através das cruzes que estão ali, a cruz do Calvário, né? Uhum. E outro é o túmulo vazio, ou seja, a mensagem, ela engloba a morte e a ressurreição de Cristo. Exato. Essa é a totalidade. Uhum. E isso encaixa perfeitamente com o verso. Se Cristo não ressuscitou, então a fé que vocês aceitaram é vã. Por quê? Porque a mensagem inteira leva essa fé, que é a morte e a ressurreição, né? Então, a mensagem da cruz, ela é completa. Ela não morre, não termina na cruz. Ela termina, nem terminou até hoje, mas a obra de Cristo começou na cruz, passou pela ressurreição. E hoje ele também faz uma obra por nós. Isso é interessante, né? Porque desde Gênesis 3,15 foi feita a promessa ali, apresentado um proto-evangelho a respeito do plano da redenção, como que o descendente ou como a semente da mulher pisaria na cabeça de Satanás e seria triunfante sobre o mal. E muitas vezes pensamos apenas na cruz. Mas eu gosto de pensar que, como você disse, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição, elas precisam ser vistas em conjunto, mas muitas vezes falamos que Cristo pisou na cabeça da serpente na cruz. Mas, na verdade, ele pisa na ressurreição. Na verdade, na cruz, ele morde o calcanhar, né? Exatamente. A serpente morde o calcanhar. Exato. E aonde Cristo pisa na cabeça? É na ressurreição, porque indica que, de fato, o sacrifício de Cristo foi aceito, indica, de fato, a vitória sobre a morte, que é a consequência do pecado, ou seja, que Cristo pagou os nossos pecados na cruz. Porque qual que é o maior inimigo que nós enfrentamos? É a própria morte. No sentido, tem Satanás, tem o pecado, é o último inimigo, exatamente, não o maior, né? Acho que o maior seria o próprio eu. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte, é um cruel inimigo que pesa sobre toda a humanidade. Mas o fato de Cristo ter morrido na cruz, em nosso lugar, um sacrifício substitutivo, por causa dos nossos pecados, e se ele não tivesse ressuscitado? Ainda a morte pesaria sobre todos, no sentido de morte eterna. Satanás não poderia ser destruído. Ele não poderia ser destruído. Por isso que ele foi pisado na ressurreição, né? Porque, embora Satanás esteja vivo, a sentença de morte de Satanás foi a ressurreição de Cristo. Exatamente, e ainda permaneceríamos nos nossos pecados, morte eterna, ou seja, tudo aquilo que pregamos, cremos, tudo seria vão, como Paulo aqui ele menciona. Então o foco desta semana será estudarmos 1 Coríntios 15, em que Paulo fala da ressurreição, fala também da glorificação, falaremos aí da importância da ressurreição de Cristo, não apenas numa questão escatológica, futura, se passarmos pela morte, mas o quanto que isso deve impactar a nossa vida hoje, no tempo presente, né? Essa certeza aí da ressurreição de Cristo. Vamos comentar um pouquinho mais sobre sábado, Moses? Sim. Comentando aqui sobre a questão dos coríntios, né, dá até para ver que realmente essa igreja estava bem abalada em muitos aspectos. Tudo que nós já vimos até aqui, os pecados que eram acobertados dentro da igreja, o tipo de sentimento que os homens tinham, os irmãos, as confusões teológicas, e aqui temos mais uma, que era não crer na ressurreição dos mortos, né? Uhum. Talvez não era algo cientificamente provável na época, e hoje continua não sendo, mas além disso, no geral, essa ideia não era aceita. Nós vemos ali que eles são gregos, né, os coríntios. Sim. E quando Paulo fala desse assunto para os gregos, no Areópago, onde nós vemos um discurso completo dele, nós vemos a reação inicial, já direta, quando ele comentou a ressurreição de mortos. Todo mundo já fica,
Já interromperam a pregação? Exatamente. Sobre isso a gente vai ouvir depois. Fica quieto, a no gente não quer sentido mais de que ouvir. não tem nada a ver isso que você está falando. Ou seja, era um pensamento ilógico, sem sentido, para os gregos, até por causa da religião grega, que tinha visões, nós vamos ver aqui, né, a parte mais para frente da lição de domingo, visões que não permitiam que houvesse uma ressurreição, ou pelo menos não construíam uma lógica através de uma ressurreição corporal. Não havia razão para uma ressurreição corporal. Então, nós vemos isso afetando essa igreja, né? E por isso Paulo, então, vem respondendo. Nós vamos ver aqui uma pergunta até que ele faz aqui, no verso 35. Como são ressuscitados os mortos e com que corpo eles virão? Exato. Paulo, então, vai responder essas perguntas e reafirmar que o evangelho de Cristo ele não se resume à sua morte, mas sim à sua ressurreição, que é o atestado de que sua vida foi justa. A morte de Jesus não atestou de que sua vida era justa. Ela se tornou um instrumento de salvação. Mas para que ele pudesse ser usado era necessário que houvesse a comprovação de que foi aceito. E isso era a ressurreição de Cristo e a aceitação dele com o Pai. Exatamente. A gente pode entender até o aspecto da ressurreição, ou seja, não apenas da morte de Cristo, mas da vida de Cristo. Eu falo da vida pós-morte na cruz, de nós unirmos cruz e vida de Cristo. E aqui vida eu quero enfatizar isso. Eu estou falando vida pós-morte na cruz. Porque muitos evangélicos, protestantes, costumam enfatizar a morte de Cristo na cruz, que é importantíssima. Ali ele foi o Cordeiro de Deus, morreu por nossos pecados, levou os nossos pecados até a cruz do Calvário, morre em nosso lugar, o salário do pecado, que é a morte eterna, mas nós temos que enfatizar a vida de Cristo. Não apenas a sua morte, mas a sua vida também. Muito ligada essa questão da ressurreição com o santuário celestial. Ele ressuscitou para quê? Apenas para viver novamente ou para viver por nós? É o que diz Paulo lá em Romanos 5. Ele não apenas morreu por nós, mas ele vive para interceder por nós. Ele realiza um ministério pós a sua morte. Isso é muito significativo nós compreendermos de fato, principalmente como adventistas, e uma mensagem que é uma mensagem presente para o mundo. Lição de domingo tem como título Proclamando a Ressurreição de Cristo, e como falamos, o foco desta semana é 1 Coríntios capítulo 15. E no início aqui do capítulo, né, Paulo enfatiza aqui 4 pontos, né, que ele pregou aos coríntios, eles receberam esta pregação, eles permaneceram firmes nessa pregação e, através dessa firmeza de crerem, eles então eram salvos. Nós temos este contexto aqui inicial do capítulo. E Paulo vem falando a respeito segundo as Escrituras, está aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 3. No versículo 3. E também no verso 4. E no final do verso 4. Vamos ler assim: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi. Ele recebeu de quem? Do próprio Cristo. Que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, morte, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia de acordo com as Escrituras. O que Paulo quer dizer com esse segundo ou de acordo com as Escrituras? Ele está dando uma ênfase a profecias messiânicas, né? Não a respeito apenas da sua morte, como também da sua ressurreição. Mas vamos comentar aí um pouquinho mais da lição de domingo, o que podemos extrair aqui também a respeito de um fato histórico da ressurreição. É um tanto quanto assim controverso, meio paradoxal você falar de ressurreição como um fato histórico, né? Qual que é a comprovação da ressurreição? Vamos falar, esse é um assunto bem interessante aí, que mostram evidências racionais da fé que exercemos. Vamos comentar um pouco sobre isso. Sim, é bem interessante, primeiramente, aqui Paulo menciona a questão do evangelho, de que ele foi um evangelho integral, pregado aos coríntios, eles receberam. Basicamente, Paulo vem trazendo que seria uma loucura agora vir a descrer da ressurreição. Né? Porque, primeiro, quem teria passado o evangelho para Paulo? O próprio Cristo. Ou seja, ele estava vivo, né? Ele estava ressuscitado. Passou o evangelho a Paulo e agora Paulo vem dizendo, olha, as Escrituras diziam que isso deveria acontecer. E quando Jesus comenta a própria ressurreição dele, em Lucas 24, 44 a 47, ele menciona exatamente a mesma coisa. Porque aconteceu tudo que deveria ser, conforme está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, era algo de se esperar. Era algo esperado. A ressurreição de Cristo deveria, sim, acontecer. E, então, sendo assim, negar essa ressurreição
seria criar um problema, né, para a lógica cristã. E, na verdade, isso até hoje pode se tornar um grande problema. Sabe por quê, pastor? Eu fico pensando que tem pessoas que escolhem no que crer. Existem muitas pessoas assim. Então, por exemplo, hoje existem aqueles que vão, devido a estudo geológico, dizer que a Terra foi criada através de muitas eras, de milhares de anos, para tentar combinar mais com a realidade dos fatos. Ou vão dizer, vão escolher no que crer, o dilúvio não foi universal, várias coisas assim. Porque seriam coisas impossíveis. Mas creem em algumas outras coisas impossíveis. Então, Jesus nasceu de uma virgem, sim ou não? Aí fica, não, também não foi. Ou seja, tudo vai virar uma bagunça. Ou nós cremos totalmente na Bíblia como ela está, ou nós não cremos em nada, porque não tem como escolher coisas e ainda isso é ser uma inspirado, estrutura. isso é verdade? Não, isso não é. Exatamente. Então, nós temos que entender que há situações na Bíblia que são realmente miraculosas. O que significa milagre? É algo que foge da lógica humana. Ou até das próprias leis naturais. Exato, a lógica humana ela está baseada nas leis naturais. Mas, então, a ressurreição, por exemplo, ela não tem lógica humanamente falando. Por quê? Porque na natureza, por si própria, não existe poder de ressurreição. Para isso, nós temos que entender que existe algo fora da natureza maior do que a natureza, que pode influenciar sobre ela e fazer que haja ressurreição. Então, falando aí sobre argumentos históricos, né, da ressurreição de Cristo, bom, o fato é, não existe uma prova de que Jesus não ressuscitou. Isso, então, os céticos não têm como usar uma prova de que Jesus não ressuscitou. Mas existem, mesmo historicamente, de acordo com o estudo da arqueologia, da própria maneira como as coisas acontecem na história, dá para ver que não tem como isso ser sido uma mentira e segurada por tanto tempo. Exatamente. Sem um mínimo de provas contrárias. Se por 2000 anos as pessoas acreditaram e ninguém conseguiu comprovar o contrário, como é que agora nós vamos pensar que, não tem lógica? Irmãos, primeiro é acreditar em milagres. E o segundo é a comprovação na história de que o milagre realmente aconteceu. Exatamente. Essa questão de como se sucedeu essa questão da ressurreição, existem vários argumentos, alguns eu acho bem interessante, você já chegou a mencionar alguns, a respeito de que a primeira pessoa registrada que testemunha, e nós cremos que foi de fato a primeira pessoa pelo registro, que testemunha a ressurreição de Cristo foi uma mulher. E naquele contexto o testemunho de uma mulher não tinha validade. Então, se era uma mentira, por que eles registrariam que o primeiro testemunho foi de uma mulher, se eles quisessem que a mentira fosse acreditada? Será que eles estavam pensando na gente hoje? Exatamente. Lá no futuro eles acreditarão no testemunho de uma mulher. Não vai ter mais estereótipo contra mulheres. Então, assim, o próprio registro mostra uma veracidade no que foi testemunhado. O segundo ponto é esse daí que você mencionou. Quanto tempo dura uma mentira? E o porquê a gente fala quanto tempo dura uma mentira? Por causa da perseguição ferrenha que a igreja cristã padeceu, tanto do mundo judaico quanto do mundo romano. Então, a igreja, no início, pelos próprios judeus, foi severamente perseguida, depois pelos romanos. E quanto tempo você consegue sustentar uma mentira? E você está disposto a entregar a sua vida, se sacrificar, gastar a sua própria existência, não apenas no sentido de dar a vida por isso, mas no sentido de dar a morte, eu estou querendo dizer, né? Ser um mártir por isso, mas dar a vida mesmo, a existência. Calma, você está sustentando uma mentira para quê? Com qual finalidade? Então, quanto tempo dura uma mentira? E você tem pessoas, e Paulo vem registrando, né? Ele foi visto por fulano, por ciclano, por centenas de pessoas, eu vi. Então ele vai mostrando para os coríntios que se eles tivessem dúvidas, aquelas pessoas estavam vivas na sua época. E essas pessoas poderiam ser consultadas. Eles poderiam questionar o testemunho de Paulo, mas e o testemunho de Cefas, que é Pedro no caso, e o testemunho dos outros apóstolos, e o testemunho de outros discípulos, de centenas de pessoas. Era algo tão ilógico, né, Claro que hoje, assim, talvez, com a nossa lente, seria algo ilógico de se entender. Como é que os coríntios não percebiam que, rejeitando isso, eles rejeitavam todos os proclamadores do evangelho? Ou seja, toda a estrutura, estamos fazendo o que nessa igreja aqui? Por isso que Paulo fala, vã. A nossa fé, né? Não faz sentido nada do que vocês estão fazendo aí, de ter igreja, ou seja, comamos e bebamos. E amanhã morreremos. Exatamente, volte para os ídolos, volte aí para as glutonarias, para a imoralidade sexual, volte para
a vida de pecado, porque não faz sentido nenhum se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou. E um texto, eu fiquei pensando assim, quando eu li aqui a lição, qual seria o melhor texto no Antigo Testamento, falando de acordo ou segundo as Escrituras, que apresenta a morte e ressurreição de Cristo? Nós temos alguns salmos, né? Mas eu acho que o texto mais assim assertivo, que de uma maneira objetiva apresenta a morte de Cristo e ressurreição, Isaías 53. Que é um texto assim que muitas vezes os judeus ainda resistentes, né, em aceitar esse texto, é um texto que não pode ser estudado, ou ele é difícil de interpretação, mas é um texto tão claro, né, que mostra a respeito da morte do Messias e também da ressurreição. Eu queria ler aqui, depois você em casa pode ler o capítulo 53 inteiro, mas diz aqui a partir do versículo 5 diz: Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Morte, né? Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está, assim ele não abriu a sua boca. Morte ainda, né? Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Morte. Pela transgressão do seu povo, do meu povo, foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Morte. Olha agora o verso 11. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, agora, ele verá a sua descendência. Ué, se morreu, como que ele verá a descendência? Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Agora, ele verá o penoso trabalho de sua alma, ou seja, da sua morte. Se ele está vendo é porque ele está vivo. E estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte. Mostra que o seu trabalho foi vitorioso. E fala de um galardão que ele terá, uma recompensa. De uma recompensa que ele distribuirá também. Porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores. E agora, ó, e ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Esse texto aqui ele é muito claro, né? Uma profecia assim que mostra claramente a morte e posteriormente uma vida, no caso aqui, ressurreição. E quantas vezes Cristo no seu ministério falou isso, né? Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e sofra na mão dos principais, dos anciãos, e ao terceiro dia ressuscite. Mas eles eram tardos, né? Ouviam e não ouviam, viam e não viam. Certa vez eu li que era Deus que não deu este conhecimento para que eles exercessem essa compreensão. Eles tinham aquela ideia errônea, a expectativa messiânica errônea, mas Deus ocultou do conhecimento deles a respeito disso. Então eles ouviam, mas não conseguiam entender essa questão. E somente após a ressurreição de fato de Cristo, depois do desapontamento que eles tiveram toda a compreensão deles, né? Então, de fato, a ressurreição é um fato histórico, é uma profecia cumprida, nós temos isso nos textos do Antigo Testamento. Mais algum comentário da lição de domingo? Podemos avançar para segunda. Segunda-feira, então, tem como título Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Então Paulo vem agora trabalhando que se Cristo não ressuscitou, como nós já comentamos, toda a nossa fé é vã. Então vamos falar um pouquinho isso e análise agora do verso 9 até o versículo 19 de 1 Coríntios 15. Sim, aqui está repetindo a questão, né, de que os pagãos não criam na ressurreição, especialmente por causa de um pensamento que havia, que era o dualismo, né, de que uma clara separação entre corpo e alma, que coabitavam juntos aqui na Terra, mas que após a morte e a destruição daquilo que é ruim, no caso o corpo, a alma, que seria a parte boa, os pensamentos, os sentimentos ali, eles
então iriam para o lugar melhor, seja qual for a ideia que eles tivessem, né? Mas o fato é que eles tinham essa ideia de alma desprendida do corpo. E isso fazia com que eles não acreditassem que deveria haver uma ressurreição. Para que uma ressurreição se o corpo é ruim? Exato, um retorno à matéria que é má. Exato, Isso é vai ser loucura, o né? reino espiritual e dali para Exato. cima, né? Vamos de existências para cima, né? E querendo ou não, isso acaba contaminando um pouco também os pensamentos atuais, né? De que, dentro do próprio cristianismo, de que o corpo está separado da mente de alguma maneira, ou da alma, né, no caso. Isso é algo que afeta também a nós. E só um detalhe sobre isso, antes de você avançar, moço, me perdoe te interromper, mas os saduceus, pela influência da filosofia grega, não acreditavam na ressurreição Exatamente. também. E muitos hoje evangélicos, protestantes, pela influência da filosofia grega, o catolicismo olha para as escrituras através da filosofia grega, tanto que para ser um padre você estuda 4 anos de filosofia primeiro e depois você vai estudar um pouco Teologia, mais né? as escrituras ou a própria teologia. Então essa influência grega não era só vista lá entre os coríntios, mas Dentro é dos vista próprios até hoje judeus. dentro do próprio cristianismo evangélico, protestante, no próprio judaísmo também tinha toda essa influência que fazia com que eles ajeitassem a ressurreição, né? Nós veremos isso que se eu acredito que uma alma sai do meu corpo e já vai para o céu, a ressurreição ela se torna inútil, né? Desnecessária, para quê? Exatamente. Exatamente. Então, outro detalhe interessante que me parece, devido até ao título dessa lição de segunda, e Paulo também menciona isso, Paulo não, o autor da lição, né, menciona isso bastante aqui no segundo parágrafo também, é justamente que Cristo ressuscitado é a nossa única esperança. Agora é interessante nós vermos o seguinte: quando o ser humano foi criado com o seu primeiro representante, tudo que o representante escolhesse seria o quinhão também dos seus filhos. É, Seria o quinhão do restante da humanidade. Infelizmente, nesse aspecto, nós não colhemos somente o resultado das nossas decisões, né? Nas consequências temporais da queda. E uma das consequências da queda seria justamente a morte eterna. Adão adquiriu para si, para a sua semente, a condenação. Porém, quando Cristo vem se tornar homem, ele se propõe a adquirir tudo que Adão perdeu no terreno em que Adão o perdeu. Portanto, tudo que Jesus consegue, ele consegue para nós. Tudo que Jesus veio fazer, ele veio para que nós também pudéssemos fazer. Então, começa através de sua vida. Jesus teve uma vida de exemplar, uma vida que nós podemos ter, assim como ele, depois que nós nascemos do Espírito Santo. Então, isso é uma coisa que ele restaurou. Nós podemos então ter essa vida completa até a morte, entregues totalmente ao serviço do próximo, assim como ele fez. Agora, nós também temos na ressurreição de Cristo uma garantia de que nós também viveremos com ele eternamente. Porque senão, o verso 19, Paulo até diz, né, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Eu estou vivendo essa vida, meus 60 anos, sabe-se lá quantos, vivendo, lutando, trabalhando com a esperança de algo melhor no futuro. Então eu me entrego, eu me nego, não faço a minha própria vontade. Por quê? Porque eu sei que a recompensa vai vir depois. As coisas que Deus promete para nós são para o futuro. Agora, se não tem ressurreição de Cristo, também não tem a nossa. E exatamente. se não tem a nossa, para que eu estou me esforçando tanto para fazer a vontade de Deus? Exatamente. Por que eu estou sacrificando o meu eu? Aí o Paulo fala, nós somos os mais miseráveis, porque nós estamos sonhando com uma coisa que nós nunca vamos ter, deixando de aproveitar o prazer da vida para ter o prazer eterno no futuro, e no final esse prazer não existe. Então nós realmente somos miseráveis. E que mais miserável do que alguém que sonha com algo que não existe? Né? E Paulo traz justamente isso. Ou seja, a única esperança deles seria a ressurreição de Cristo. E ele menciona várias coisas, né? A pregação é vã, a fé é inútil, as pessoas permanecem nos seus pecados, porque a garantia de nossa limpeza dos pecados não foi somente a morte de Cristo. A morte de Cristo, ele morreu em nosso lugar, mas se ele tivesse pecado, ele teria morrido pelos próprios pecados, não nossos. E a ressurreição, como nós dissemos no começo, foi a garantia, a marca de que ele ressuscitou, foi aceito de novo no Pai, a garantia do perdão dos nossos pecados. E então, aqueles que morreram também não teriam, estariam perdidos também, não haveria esperança para os que morreram. Todos os resultados de crer ou não crer na ressurreição de Cristo. Sim, exatamente. E essa lição aqui ela é tremenda, né? Porque apresenta de fato a importância de crermos na ressurreição de Cristo e o quão perigoso é acatarmos ideias errôneas, principalmente expectativas ou falsas teorias que fazem com que essa ideia, né,
de uma alma que sai do corpo e vai para o céu, acabe anulando a própria verdade e as Sagradas Escrituras, porque não tem como eu sustentar que eu morro, uma alma imortal vai para o céu com a ressurreição. Qual que é o sentido disso? Se eu já estou vivo, quando Jesus voltar, ele vai me ressuscitar, mas eu já estou vivo? Não Nada faz faz sentido sentido. nenhum, né? Eles A falam, não, própria, dessa alma desprendida do corpo vai voltar para o corpo. a Não própria tem morte de como. Jesus teria morrido, ido para o céu, até falo do ladrão da cruz, que é outro caso à Uhum. parte, ido para o céu, provavelmente encontrado o pai, mas teria que vir para a terra, fingir que não encontrou o pai para Maria, Porque eu não para fui para o meu pai depois ainda. voltar, seria toda uma confusão, realmente, né? Não, Exatamente. Então, assim, é um alerta para nós tomarmos muito cuidado com o tipo de teoria que nós temos assimilado na vida, né? Com falsas ideias, dentre elas que nós estamos comentando, essa questão da ideia da imortalidade da alma, né? Então, a Bíblia não apresenta essa ideia da imortalidade da alma. Se nós sustentarmos isto, nós estamos sustentando que não existe a ressurreição, e se não existe a ressurreição, ou pelo menos é vã a fazendo a nossa fé. ressurreição sem sentido algum, né? Exatamente. Não há razão, se a alma já está no céu, usufruindo dos benefícios, voltar para a terra para pegar o corpo e levar para o céu. Não. Sim. E uma coisa maravilhosa a respeito da ressurreição, como que lança luz sobre muitos outros temas que muitas vezes a gente nem imagina, né? Essa questão de Jesus ser o segundo Adão. Através do primeiro, nessa questão de representatividade, todos morrem, porque Adão pecou, a culpa é dele, mas as consequências do pecado de Adão estão sobre a sua posteridade. E quando eu falo consequência do pecado de Adão, eu não estou falando da morte eterna, mas da morte que todos nós padecemos. Sim. Porque pensa, moço, se Jesus morreu a morte em nosso lugar, por que eu ainda morro? Ele não morreu a morte no meu lugar? Morte eterna. Exatamente. Então, a morte, vamos dizer aqui bem entre aspas, natural, a morte que todos nós Temporal, morremos, ou temporal, a morte temporal, existem várias Palavra. nomenclaturas desse tipo de morte, que é a primeira morte, que todos nós, como filhos de Adão, morremos, ela não tem relação com o nosso próprio pecado, mas com o pecado de Adão, é a questão da Exatamente. representatividade. Agora, Cristo, segundo Adão, ele foi vitorioso no mesmo terreno onde Adão, o primeiro, foi derrotado. Ele morre na cruz, ele ressuscita. Agora, Jesus, sendo o representante da humanidade, todos os seres humanos ressuscitarão em Cristo. Paulo é muito claro falando a respeito disso aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só o versículo 21, que diz assim: Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se Deus não tivesse intervindo, Gênesis 3,15, não haveria uma posteridade para Adão e Eva. Essa ideia teológica de que os filhos herdam a culpa e nascem pecadores e já nascem condenados à morte eterna, essa não é uma ideia bíblica, porque se esse fosse o fato, eu estou anulando a intervenção divina de Gênesis 3,15, e Adão deveria morrer no mesmo dia da transgressão. Morte eterna, acabou a humanidade ali mesmo. Mas se há uma posteridade é porque houve uma intervenção divina. E como todos morrem no primeiro Adão, agora diz aqui o versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, quem que ressuscitará? Todos, justos e injustos. Mas como há duas mortes, a morte nesse sentido que a gente mencionou, Temporal. natural ou temporal, e existe a morte eterna, existem também dois tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida eterna, por ocasião da volta de Jesus, e a ressurreição para a morte eterna. Segunda morte. E aí sim tem relação com os nossos pecados, ou melhor, com a nossa própria escolha. Isso. Exato. Quem que ressuscitará para a vida eterna? Quem aceitou a graça, quem aceitou a morte, a ressurreição de Cristo, o seu ministério, aceitou a obra da salvação e se submeteu a isso. Ressurreição para a vida eterna. Quem que ressuscita para a morte eterna? Aquele que negou e permaneceu nos seus próprios pecados porque rejeitou a ressurreição de Cristo. Então ele deve morrer o quê? A morte eterna. E o porquê que eu estou dando essa ênfase? Porque paira no nosso meio, né, adventista, a ideia de que herdamos a culpa, nascemos pecadores, um bebezinho se morrer, pode morrer a morte eterna, umas coisas assim, totalmente
contraditórias a essa própria temática da ressurreição. Então, o que define o tipo de ressurreição não é a escolha de Deus, porque Deus quer que todos sejam ressuscitados para a vida eterna. O que determina é a nossa escolha, a nossa própria decisão. E aí que traz o peso da responsabilidade para o tempo presente, né? Que tipo de decisão que nós temos tomado diante dessa verdade, né? Vamos avançar então? Vamos sim. Terça-feira tem como título Cristo, as primícias. Qual que é o sentido, né, aqui no versículo 20, de Paulo chamar Cristo de as primícias? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O verso 20 diz: mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Vamos comentar um pouco dessa temática aqui. Sim, as primícias vêm dos primeiros, literalmente, né? E isso tinha um ritual em Israel, antes da colheita dos grãos, que literalmente havia uma festa, né? Uma festa, e o primeiro molho a ser colhido era entregue ali, né, para um ritual, no qual ele era oferecido ao Senhor. E ele era o agradecimento e, na verdade, também era a prova de que haveria uma colheita, né? O primeiro molho ali foi apenas a demonstração de tudo aquilo que está por vir. Ou seja, a ressurreição da grande multidão de salvos, ela acontece após essa apresentação dessas primícias, né? E nós já temos um pouquinho disso ali, depois que Jesus ressuscitou, alguns ressuscitam com ele também, mas haverá uma multidão muito maior de ressuscitados, todos aqueles que caíram baixo o poder da primeira morte, e isso é simbolizado por Cristo. Olha só, a própria lição diz assim: o fim desta era maligna será marcada pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. Então, realmente, como o último Adão, a própria lição continua dizendo aqui, né? Jesus entrega o domínio deste mundo que estava nas mãos de Satanás ao Pai, e ele se torna o primeiro dos frutos que é entregue a Deus. Todos os servos dele vão acompanhá-lo também na ressurreição. Exato. Então essa ideia das primícias, né, ela foi tirada aí do contexto das festas de Israel, apontando esse primeiro molho movido, né? É interessante que eles não consumiam esse molho, ele era oferecido a Deus ali no santuário, e Cristo, quando ele ascende aos céus, nós entendemos que ele não ascende sozinho, mas essas primícias também, sendo Cristo as primícias, mas outros ressuscitaram, homens e mulheres de eras passadas ressuscitaram com Cristo, alguns, não sabemos quantos, e quando Cristo ascende aos céus e entra no santuário, ele apresenta ao Pai esse primeiro fruto colhido, né? Que apontava para a grande colheita, para a festa das colheitas. A festa das colheitas é interessante que nós podemos entender Pentecostes como sendo a festa da colheita, mas também o tabernáculos. E o tabernáculos aponta para a vinda de Cristo. Então eles colhiam os primeiros frutos, depois tinha a grande colheita no contexto do Pentecostes, mas havia uma outra colheita mais de frutas, figos, damasco, havia outro tipo de colheita lá na festa dos tabernáculos que aponta para a volta de Jesus, para esta grande colheita que haverá também. Então Cristo, ele é as primícias e também o primogênito dentre os mortos, né? Alguns criam uma confusão, ele não foi o primeiro a ressuscitar, nós temos a ressurreição de Moisés, nós temos a ressurreição de várias pessoas que Cristo mesmo ressuscitou no seu ministério, nós temos diversas outras ressurreições, mas nenhuma ressurreição ela ocorreu com a capacidade de dar vida. Jesus ressuscita como primogênito dentre os mortos, e a ressurreição de Cristo é aquela que comunica a vida. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura, ou seja, eu tiro de lá quem eu quiser. Moisés poderia alegar o mesmo tendo ressuscitado antes de Cristo? Não. Ou seja, ele ressuscitou por uma esperança futura da obra do Messias. Como se ele estivesse comprando no crédito. Exatamente. Era uma nota promissória ali, né? Que, olha, na expectativa futura, né? De que Cristo de fato seria vitorioso na cruz e na ressurreição. E eu achei até interessante a comparação que o senhor fez, né? O senhor comentou do Pentecostes e do Tabernáculos, em 2 momentos essa comemoração, mas é interessante que na própria festa das primícias, o tipo de grão que se usava para representar as primícias era diferente do restante dos grãos da colheita. É verdade. Então, por exemplo, você vai fazer a colheita do trigo. Você vai colher o trigo verde? Não. Você vai colher o trigo maduro.
Mas olha só o que diz aqui. E se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes. Ou seja, os primeiros mesmo ali, já era Uhum. comestível, que eles comiam espigas verdes. Jesus, com os discípulos passaram, esfregavam espigas ali para comer, eram verdes. Não tem como comer trigo Comer duro, exatamente seco. seco. Mas já está pronto ali. E na verdade é o melhor grão que o povo gostava de comer era o verde. Qual o problema do grão verde? Ele não vai durar muito tempo ali estocado. Tanto é que Jesus realmente veio e ficou pouquíssimo tempo depois da ressurreição. Mas como esse grão verde, tostado ao fogo, espigas trilhadas. Fala, é até algo diferente das outras espigas, né? Mas aí nós vemos até isso, né? Provavelmente a primeira etapa ali com o Pentecostes poderia ter acontecido. Nós esperamos a colheita final geral de Geral e toda. maior, né? Nas primícias eles colhiam a cevada, depois tinha a colheita do trigo no contexto do Pentecostes. E tem um texto de Ellen White aqui na Bíblia Legado, se você quiser adquiri-la, entre no site institutoiag.com.br. E nós temos aqui muitos comentários, né? E tem um comentário aqui na página 1330 a respeito disso, que diz assim, ó: a ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurreto do Salvador, sua conduta, o som de sua voz, tudo era familiar aos seus seguidores. Do mesmo modo, ressuscitarão os que dormem em Jesus. Reconheceremos nossos amigos como os discípulos reconheceram Jesus. Embora tivessem sido deformados, degenerados por enfermidades ou desfigurados nesta vida mortal, contudo, no corpo ressurgido e glorificado, suas identidades individuais serão perfeitamente conservadas. E reconheceremos nas faces radiantes pela luz que irradia na face de Jesus os traços fisionômicos daqueles que amamos. E ela traz aqui outro comentário sobre as primícias, né? Então, de fato, Cristo e os demais que ressuscitaram por ocasião da sua ressurreição é uma amostra inicial daquela grande colheita final que nós teremos por ocasião da volta de Jesus. Louvado seja Deus por isso, né? Amém. Então, o fim desta era maligna, como você leu, será marcado pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo Jesus. E aqui Paulo fala de um tal de batismo pelos mortos, né? Isso é bem complexo. Entre os vários escritos complexos de Paulo, né? Existe uma diversidade aqui de interpretação, no sentido, será que muitas vezes eles se batizavam na expectativa de que aqueles mortos que morreram sem crer nessa mensagem também fossem salvos? Ou eles eram batizados pelos mortos no sentido de honrar a fé daqueles que Sim. morreram? A palavra pelos ali, inclusive, batizam pelos mortos, ela é a mesma palavra que se usa em outros lugares para dizer através, mas não em lugar de. Tem esse ponto, né? Porque muitos podem ler e realmente tem pessoas e religiões que entendem que realmente tem que se Se eu não me batizar engano, pelos os mortos. mormons fazem Sim, isso, né? exatamente, eles fazem. De se batizar, a pessoa morreu ou não morreu na fé, eu vou me batizar no lugar daquela pessoa. Mas a palavra pelos ali se encaixa mais, ou melhor, é a mesma palavra que em outros lugares da Bíblia se usa para falar através de ou por causa de, não em lugar de, que seria diferente, né? E teria mais a ver com esse sentido que o pastor comentou, de os mortos, os discípulos, um discípulo muito famoso que morreu, um profeta, eu me inspiro naquela pessoa e vou lá e me transformo, sou batizado, participo. Batizei pelo testemunho dessa pessoa, ou através da influência dessa pessoa, né? Sim, sim. Não no lugar dela para que ela seja salva. Para que ela seja salva, exatamente. O foco de Paulo também, querendo ou não, é dizer, aqueles que se batizam pela influência, ou seja como for, só faz sentido isso se há a ressurreição. Acaba sendo o foco central de Paulo ali, né? O foco de Paulo não é debater sobre como que funcionam essas coisas. É simplesmente falar que a ressurreição é necessária para todas as esperanças do cristão. Exato, e a gente tem que levar sempre em consideração numa interpretação de um texto o todo das escrituras, né? Exato. No sentido de que a salvação ela é individual, é uma escolha individual, como que eu posso tomar a decisão por outra pessoa? Ser batizado pelo meu avô, que, não sei, estou aqui dando um exemplo, né? Meu trisavô, que descreu, que... não seria uma ideia muito diferente de uma indulgência, né? Exato. Não seria uma ideia muito diferente de eu, de alguma forma, acabar suprindo as faltas dos meus antepassados. Se fosse por isso, já tínhamos um sacrifício que dá por todos, né? Exatamente. Jesus morreu, não precisa de mais ninguém se batizar ou tomar escolhas por ninguém. Se Jesus morreu por todos e por causa das decisões de uma pessoa, todos podem ser salvos independente das próprias decisões, Jesus morreu e ressuscitou e
Exatamente, não batizado, não faria sentido alguém levar em fazer isso. consideração, exato. E aqui termina, né, a lição de terça. Além disso, arriscar a própria vida seria inútil se não houvesse ressurreição. Nesse cenário, seria melhor entregar-se aos prazeres deste mundo. É o que Paulo fala aqui no versículo 32, né? Ele diz aqui, se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ou seja, a vida não faz sentido nenhum, né? Faz o que tu quer aí, vai morrer, acabou, não tem ressurreição, então não tem mais nada, né? Mas graças a Deus em Cristo Jesus que ele ressuscitou e a nossa fé não é vã. Amém. E a nossa vida também não será em nome de Cristo. Lição de quarta-feira, o corpo ressuscitado. Vamos entender um pouco aí essa questão do corpo, da remoção da natureza pecaminosa, disso que é mortal se revestir de imortalidade. Porque o nosso corpo foi criado por Deus, por mais que nós vivamos num contexto de pecado, ele foi criado adaptado a essas circunstâncias, né? De um mundo, vamos dizer, natural. Não que o mundo espiritual não seja físico, mas eu estou falando natural desta natureza, desta realidade que nos cerca, né? Então, nosso corpo hoje, ele tem esses aspectos de deformidade, degeneração, degradação por causa do pecado, mas a princípio não era assim. Sim. Adão tinha um corpo adaptado a essas circunstâncias. Agora, a humanidade não será apenas redimida, mas ela será glorificada, é diferente. Nós não voltaremos ao status antes da queda, Adão e Eva. Nós fomos elevados, porque o próprio Deus se tornou homem. Então a natureza humana foi elevada. E nós estaremos agora, pela eternidade, numa outra esfera, né? Num outro ambiente. E aí o nosso corpo precisa ser preparado para isso, né? Então vamos comentar a respeito disso aí, a respeito do corpo, da glorificação. Sim, Paulo aqui ele começa a responder essa pergunta, né, que nós já mencionamos no verso 35. Mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos e com que corpo eles virão? Aí é interessante, né, que essas pessoas tentando descobrir essas coisas e com essas dúvidas ali, e Paulo começa o verso 36 dizendo, tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. Então ele começa a explicar aqui agora, porque literalmente as pessoas ali estavam tentando racionalizar tudo o que era possível, né? A ressurreição de Cristo, agora a ressurreição dos justos, mas como? Se não der para explicar, eu não vou acreditar. E ele fala, então, me explica você, como é que a semente vira uma planta? Como? O que tem que acontecer? É a semente que cresce? Não. A semente morre e nasce outra coisa, é como se fosse outro ser, embora saia de dentro dela. E você não consegue explicar o germinar da planta também, você não tem, então exato. Como é que... A semente morre e aí, como que ela nasce? Explica para mim. Exato, se é justamente o processo contrário que causa a vida, a morte ali causando vida. Então Paulo vem trazendo algumas comparações e um deles é esse. É necessário que haja uma morte do corpo atual para que haja uma ressurreição em outro corpo. É o mesmo ser? Sim. A semente de milho é o mesmo pé de milho? Sim, porque os genes estão ali, são as mesmas características intrínsecas, mas o aspecto é totalmente diferente. Porque cada um serviu a um propósito. Enquanto a semente está aqui na Terra, ela tem o propósito de armazenar o que é importante dentro dela. Para quê? Porque aquilo que é importante vai florescer em algum momento. Mas ele nunca vai florescer enquanto ficar preso dentro dessa cápsula. É assim como nós estamos armazenando o quê? Um caráter. Estamos armazenando uma capacidade que Deus... O gene de Deus em nós. Exato, a natureza assim, né? divina. Exatamente. Mas nós podemos usar plenamente a natureza divina encapsulados na casca humana? Nós podemos usar alguns atributos de Deus, que são os necessários, mas para que haja uma plena felicidade, demonstração e usufruto de tudo que Deus nos dá, é necessário sair dessa casca dura e virar uma nova forma, em outra imagem, mantendo ainda a característica genética, a característica essencial de quem sou eu. E aí Paulo traz justamente isso. É exatamente assim que funciona. Enquanto estamos nessa terra, nós estamos em um corpo adaptado a essa realidade, como disse o pastor, que funciona para esta realidade, além disso afetado por um detalhe muito importante, que é a natureza pecaminosa. Exatamente. Esse detalhe é como se fosse algo que piora, não piora, ele tornou ruim a vida humana, a experiência humana. Tornou difícil, a natureza pecaminosa tornou a experiência humana difícil, porque Paulo, é interessante que ele fala assim, uma é a glória do homem, outra é a glória do... Eu quero até ler aqui para não ter... Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra.
Uhum. Ou seja, Mas são corpos, né? são corpos. Mas é interessante, tanto Adão como os anjos tinham corpos diferentes ali entre eles. E eles tinham a sua glória. Um era uma glória, outro era outra glória. Só que o que nós temos agora está, na verdade, praticamente sem a sua glória. Uhum. Que a glória vai ser plenamente manifesta quando seja retirada, então, a natureza pecaminosa. Então ele coloca no verso 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção e ressuscitado na incorrupção. Uhum. Ou seja, nós somos plantados assim como estamos. A semente tem que estar perfeita. Uma semente com defeito no germe vai virar algo melhor no futuro? Não, ela nem germina, né? Exato. Ou Então nós não podemos imaginar germina que não, essa semente está defeituosa. contaminada, está doente, está com um É. vírus aí, Jesus vai transformá-la na ressurreição. Não. O que nasce bem é uma semente que, mesmo encapsulada, não dando fruto que uma planta desenvolvida dá, ela está perfeita para a germinação. Uhum. E é assim que Paulo diz, assim é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção. Peraí, então eu sou plantado em pecado? Então eu morro em pecado e ressuscito justo? O que significa a corrupção? Uhum. Daí nós vemos que ele está falando do corpo, não das escolhas da pessoa, não do caráter da pessoa. Exatamente. A linguagem inteira aqui é sobre corpo, o corpo, o corpo. Então o Uhum. corpo está corrupto, está corrompido, por causa Sim. da natureza humana. Natureza pecaminosa, no caso, não a natureza humana, né? E ele vai ser ressuscitado sem essa corrupção, sem a natureza pecaminosa. Exatamente. E assim ele tenta aqui, através de várias coisas, ele ainda fala mais aqui. É muito claro, né, a ênfase aqui na questão do próprio corpo, né, porque vem falando de corpos celestes e corpos terrestres, antes vem falando até a respeito da carne, né, nem toda carne é a mesma, ou seja, mas tem carne, por mais que a carne não Sim. seja a mesma. Tem São a sua corpos matéria, diferentes, mas sim. é corpo. Uhum. Por mais que ele fale lá na frente, né, versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas essa expressão carne e sangue Não relacionada significa à questão da própria natureza pecaminosa, né, ou o do mesmo próprio contexto. pecado, né, o mesmo contexto, ou seja, somente aquilo que é espiritual que tem corpo, mas que tipo de corpo é esse? É um corpo espiritual, Glorificado. é um corpo glorificado, incorruptível, um corpo imortal. Esse corpo, ele é aquele preparado por Deus para suportarmos a própria glória de Sim. Deus, a eternidade, Na a verdade, presença dos anjos. Se nós olhamos para o contexto deles, eles criam justamente, lembremos, de que depois da morte o que sobra é uma alma imaterial. Uhum. Mas o que Paulo está dizendo não é imaterial a coisa. Exatamente. Ela esse é o existe um ponto. material apropriado. Essa que é a Esse é questão. o ponto. Esse é o Não ponto. é imaterial, né? Então muitos usam aqui expressões, nem a carne nem o sangue, então parece que é imaterial, o espírito é imaterial. Não, é a sua ideia pré-concebida de que essas coisas são imateriais. Crer nisso aí sendo... contra o texto, na verdade. Exatamente. O texto inteiro está aqui para dizer que há ressurreição. Se você pega esse texto e consegue pegar dentro do contexto geral de ressurreição e pôr ele para não ressurreição, ou para uma existência imaterial, você está distorcendo totalmente o contexto. E tem um texto aqui também de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que diz que ele, né, Jesus, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, como que Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou num corpo. Tomé, os discípulos tocaram, marcas toque aqui na nas mão. minhas feridas, né, no meu lado. Ele comeu mel. Corpo físico. Ele tinha um corpo físico, ele ascendeu num corpo glorioso, de uma maneira visível, corpórea. Assim também os que ressuscitarem em Cristo ressuscitarão com um corpo semelhante ao de Cristo em sua glória. Que honra, não é verdade? Vede com grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que honra Deus tem te dado a mim, a ponto de, nesta vida, Cristo quer transformar o nosso caráter para sermos semelhantes a Ele, para amarmos como Ele amou. Foi o tema da lição da semana passada. Mas também teremos o privilégio de termos um corpo semelhante ao corpo de Cristo glorioso. Que corpo é esse? É só ler depois Apocalipse capítulo 1. Nós temos lá um pouquinho da descrição deste corpo glorioso. Que honra, né? Que privilégio Deus nos dá para participarmos desta glória celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu acho lindo também o fato de ele dizer, né? O corpo corrupto, a corrupção, ela também pode ser entendida como algo que está sendo deteriorado, destruído. Algo que está sendo afetado, corroído, né? E o corpo, ele fala aqui anteriormente que é o corpo corrupto. Nós estamos em um corpo corrupto. Mas ele não é só corrupto, ele também é corruptível.
passível à Ou corrupção, seja, né? ele está corrupto e se corrompendo. Ou seja, se nós olhamos para as eras passadas, a saúde, né, dos antediluvianos, depois dos pós-diluvianos, e nós comparamos conosco hoje, está cada vez mais corrompido. Uhum. E a promessa é de que nós devemos nos revestir de um corpo incorruptível, ou seja, que não pode se corromper, que não pode ser corroído, que não pode ser deteriorado. Sim, Este é o exatamente. corpo que vai subsistir diante da presença de Deus. E eu fico pensando, né? Deixa aí nos seus comentários, eu fico pensando o quão libertador será não termos mais natureza pecaminosa, né? Essa Uau. questão de sermos tentados pela nossa própria cobiça. O que é isso? É a natureza Nossos pecaminosa, nossos desejos. É claro que no novo nascimento temos novos desejos, mas aqueles antigos, o velho homem, ele foi crucificado, mas Não ele, deixa de ter a natureza pecaminosa. exatamente, até a volta de Cristo, essa natureza não significa que pecaremos até a volta de Jesus, é totalmente diferente falar isso, ou seremos pecadores Nós até a volta de lutaremos até a Jesus. volta de Jesus. Exatamente, nós lutaremos contra o pecado até a volta de Cristo. Agora, pecar até a volta de Jesus, isso é o que o diabo quer que nós acreditemos para estarmos despreparados para aquilo que está diante de nós. Mas a luta contra a natureza será até o fim. Aí sim, quando isso for Acabará a luta. removido e cruzarmos os portais celestiais, poderemos declarar: estou salvo. Acabou, fim Não da tem luta, mais nada né? que me atraia para o pecado. Ah, que libertação. Essa será uma libertação tremenda, assim, tremenda. Deixe aí nos comentários, né, a sua reação, seus pensamentos a respeito disso também, porque Vale a pena lutar. mas vale a pena, não é o tempo vã que a nós nossa temos fé. aqui, lutar, para que em algum momento nós usufruamos plenamente da paz interior. Amém, isso é maravilhoso. Vamos aí por fim para a lição de quinta-feira, em que traz o título Vitória Final sobre a Morte. Então mencionamos inicialmente que a morte é a nossa última inimiga, ou o último inimigo a ser vencido, e será vencido também por Cristo. Foi vencido na cruz, mas esta vitória de Cristo em nós também é de Cristo, né? No sentido de que é Ele que nos dará a glorificação e o triunfo sobre a morte e sobre a sepultura, tanto para aqueles que morreram, como para aqueles que estarão vivos, que não passaram pela morte, mas num piscar de olhos, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não precederemos os vivos, não precederão os que morreram, morrem, os que morreram em Cristo justos ressuscitam num corpo glorioso e imortal, e depois os vivos serão transformados num piscar de olhos. Vamos comentar um pouquinho aí a respeito da vitória sobre a morte. Sim, vamos ler, eu vou ler aqui os textos Sim, que a por lição favor. recomenda, são 3 versículos. E quando este corruptível tiver sido revestido de Verso incorruptibilidade... 54, né? Isso, verso 54, vamos até o 58 aqui, né? Uhum. E isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se nós lemos ali depois, posteriormente, né, em Apocalipse, creio que é Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, falando após o milênio, está escrito que a morte será lançada no lago de fogo, né? Uhum. Isso quer dizer, o que o lago de fogo representa? Ele representa a extinção total das coisas que caem ali dentro, basicamente. Então, exatamente. o inimigo, Satanás, a morte, Tudo todos será destruído, né? serão eliminados sem lembrança, não haverá mais memória dessas coisas. Então, essa lição aqui de quinta-feira ela vem nos trazendo justamente esse pensamento de que a vitória será definitiva. E aí é interessante que no verso 57, como o pastor disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vencemos a morte através de quem? De Jesus. Nós vencemos o pecado através de quem? De Jesus. Nós podemos ter vida eterna através de Jesus e tudo, no final, será somente para a glória de Deus. Amém. Mas, realmente, isso aqui nos faz pensar, né? O quanto que Deus nos tem em conta para fazer tudo isso e nos permitir participar dessa graça de não somente receber com Ele os resultados, mas poder ser vitoriosos juntamente com Ele. Porque nós cremos, irmãos,
de que a vitória de Cristo ela está ligada também à nossa vitória. Uhum. Não por nós mesmos, com Ele. Mas a prova é, o caráter de Cristo foi puro e Ele tem poder hoje. Qual a prova de que Ele tem poder? Ele nos fazendo vencer. É verdade. Então, na nossa vitória, a vitória de Cristo estará completa. Uhum. Porque ela vem dele. Se ele não é capaz de nos dar vitória, Satanás está correto. Uhum. E nós temos que lembrar disso o tempo todo. Eu diria, e até mencionando o que nós já comentamos anteriormente, que vale a pena nós lutarmos, como disse Paulo, até o sangue contra o pecado. Uhum. Uhum. Para que nós, no final, possamos usufruir plenamente dessa vitória, onde a morte será tragada e nós não mais a veremos. Amém, louvado seja Deus. E esse ponto é interessante porque essa vitória, chamada de nossa vitória, é a vitória de Cristo em nós. Então, no grande conflito, a vitória de Cristo é consumada em nós também. É neste ponto aí que o Moses quis mencionar e eu concordo plenamente. Apocalipse capítulo 1 vem falando a respeito disso, né? De que Cristo venceu a morte e em Cristo podemos vencê-la também, porque essa é a garantia, né? Sim. Ah, tá bom, os meus pecados foram perdoados, mas eu morro e não ressuscito? Não. Qual que é o sentido, né? Então, Apocalipse 1, verso 17 diz: E quando vi Jesus neste corpo glorificado, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto. Ou seja, eu sou aquele que ressuscitou e vive para sempre. E eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Inferno aqui é a sepultura. Ou seja, para aquele que morreu, para aquele que está na sepultura, eu tenho as chaves, eu posso tirar essa pessoa. Eu venci a morte, eu venci a sepultura. Se essa pessoa crer em mim, no meu sacrifício, na minha ressurreição, na minha graça, receber o meu perdão, eu posso tirá-la da sepultura. E quando eu tirarei ela da sepultura? Quando eu voltar com poder e grande glória. Ele fala: escreve as coisas que tu tens visto, e as que são, e as que hão de acontecer. Então, louvado seja Deus, porque a vitória de Cristo, ela é completa e ele quer vencer em nós também. Amém. E aí o texto vem falando, né, que ele, na posição de segundo Adão, ele vai se submeter a Deus naquilo que Adão falhou em se submeter. Muitos querem também trazer este texto de 1 Coríntios 15 para dizer que o Filho de Deus, na sua questão divina, é menor que o Pai, fazendo uma diferenciação. Mas esse texto aqui está falando de Jesus homem, de Jesus o segundo Adão, né? Assim como o primeiro, assim não, mas como o primeiro falhou em se submeter, o segundo não falhará como o primeiro. Ele foi vitorioso e submeterá tudo ao Pai. E louvado seja Deus por isso, né? E alguns também aqui, irmãos, não entendem o versículo 56, né? A respeito da força do pecado é a lei. E querem, neste sentido, assim, menosprezar a lei, ou dizer que ela foi abolida, ou algo do tipo. Mas o que revela o pecado? É a lei. É a lei. E o defeito não está na lei. Mas o pecado se vale da lei para nos levar e conduzir à morte, porque a lei condena o pecador. Então a força do pecado é a lei, ou seja, é a lei que revela o pecado e a lei que condena o pecador à morte. E que tipo de morte é essa? A morte eterna. É interessante que o verso mesmo se explica, né? A pergunta do verso 55. Uhum. Onde está, ó morte, o teu ferrão? Uhum. Qual é o ferrão da morte? O ferrão é o aguilhão, é uma vara pontuda que fere, né? E qual é o aguilhão da morte? É o pecado. É o pecado. E onde está? Não existe Exato. mais. É o que Paulo está dizendo. Exatamente. Então, onde está o teu ferrão? Deixou de existir. Acabou. Então, se não existe aguilhão da morte, se não existe o que nos leva à morte, a morte também vai deixar de existir. Exatamente. A Esse é o sepultura, ponto. a morte e o pecado deixarão de existir para sempre. Louvado seja Deus. Então, creiamos, né, e que o fato consumado, né, da ressurreição de Cristo impacte a nossa vida hoje em relação às decisões que temos tomado. Porque ressuscitaremos. Agora, o tipo de ressurreição que teremos, pelos méritos de Cristo, a escolha é sua, a escolha é minha também. E este corpo precisa ser transformado radicalmente para herdar o reino dos céus. Não apenas o corpo, e eu quero trazer para a vida, não apenas o corpo, mas o nosso caráter primeiramente, o aspecto salvífico, a redenção mesmo, para então apenas restar a questão da glorificação corpórea para suportarmos aquilo que
aquilo que viveremos durante toda a eternidade. Amém. Moços, vamos para as considerações finais? Amém, meus irmãos. Só complementando o que o pastor acabou de falar mesmo, o verso 54 diz: a morte foi tragada em vitória. Amém. A morte será vencida, mas para isso nós precisamos eliminar o combustível da morte. E qual é o combustível da morte? É o próprio pecado que diz no verso 56. A vitória de Cristo em nosso favor nos garante a vida e garante a vitória sobre a morte. Que nós aceitemos então o chamado de Cristo e participemos com ele da sua vitória. Amém, louvado seja Deus. Então Deus sopra novamente em nós o fôlego de vida e respira a morte, ele respirou em nosso lugar, né? Ela Amém. foi tragada pela vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. Louvado seja Deus por esta lição, foi maravilhosa, uma mensagem tão belíssima a ser proclamada a todo mundo. Quando nós lemos o livro de Atos, essa era a ênfase, né? A respeito da morte substitutiva de Cristo, a respeito da sua ressurreição, e é uma mensagem tão presente e necessária quanto foi naquele tempo, e hoje tem um aspecto adicional na mensagem que precisamos dar. Jesus em breve voltará e os Amém. mortos em Cristo ressuscitarão. Então, que tipo de ressurreição nós queremos ter? Eu acho que esse é o ponto. Ressuscitar, todos ressuscitarão. Mas que tipo de ressurreição? Cristo já venceu a morte e Ele quer vencer na sua vida também, se assim você permitir. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus para finalizarmos esta recapitulação. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra, do Evangelho, que é o poder para todo aquele que crê. Obrigado por Cristo na cruz, obrigado porque a sepultura de Cristo está vazia, obrigado pela vida de Cristo, que intercede por nós, que purifica os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai, a diariamente morrermos para o nosso eu, assim como Cristo morreu na cruz, e a vivermos para Ti, ressuscitarmos como novas criaturas. Amém. Que o mesmo poder que tirou Cristo da sepultura traga vida para nós hoje, para vivermos a vida de Jesus. Abençoa-nos, prepara-nos para aquilo que está diante de nós, e que a nossa fé jamais seja vã, mas seja viva porque Cristo vive. Graças te damos, é o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos também a participação de todos vocês, com os comentários, com os likes, com o compartilhar aí deste conteúdo nas suas redes sociais. Se inscreve no canal, ative as notificações e até a próxima semana em que estaremos estudando a lição de número 9 deste trimestre, que está muito empolgante, estudando 1ª e 2ª Coríntios. Então aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a todos nós. Amém. IAG, juntos avançaremos.